Portanto, alegrai-vos de todo o coração, por vossos nomes inúteis estarem escritos no céu. Isto é motivo de maior alegria do que se estivessem registrados nos anais da fama ou entre príncipes de sangue real. E não se excusem deste agradável dever, dizendo: eu me alegraria se tivesse certeza de que meu nome está escrito no céu, mas infelizmente não estou. Pois essa incerteza não é culpa sua, o efeito de sua própria negligência. Além disso, vocês não têm algumas esperanças e probabilidades alegres e até mesmo alguma certeza transitória? E não é isso motivo de alegria para criaturas que merecem ser deixadas sob as dores do desespero eterno? Permitam-me ir um passo além e dizer-lhes que vocês deveriam se alegrar por seus nomes estarem escritos no céu, não apenas mais do que em todas as outras causas de alegria, mas em oposição a todas as causas de tristeza. E se vocês forem pobres neste mundo, quando a herança celestial é sua? E se vocês forem desprezados entre os homens, quando têm a honra de ser filhos de Deus? E se vocês forem fracos ou doentes e doloridos no corpo, quando suas almas estão se recuperando da doença mortal do pecado? E se vocês forem escravos dos homens, quando forem participantes da liberdade dos filhos de Deus? E se seus inimigos se mostrarem vitoriosos sobre vocês na terra, quando certamente vencerão no final? E se seus parentes e amigos mortais morrerem, quando seu Pai Celestial e todos os seus parentes espirituais viverem, e vocês não puderem ser privados deles? Em suma, e se vocês suportarem todas as aflições que podem sobrevir a um homem nesta vida presente, quando todas elas são curtas e transitórias e produzem para vocês um peso de glória muito maior e eterno, e quando em breve chegarem à terra do descanso, além do alcance de toda a miséria, apesar de todas essas calamidades, alegrai-vos e regozijai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Mas devo prosseguir para me dirigir a outra classe de ouvintes, e a eles devo dizer: se os seus nomes não estiverem escritos nos céus, vocês não podem ter base sólida, racional e duradoura para alegria em nada. Isso também ilustrarei com uma indução particular. Não te alegres em ser rico, nem em desfrutar dos mínimos confortos da vida, enquanto estiveres destituído de riquezas espirituais e eternas. Terás prazer em passar de uma casa esplêndida e bem mobiliada para as regiões do horror e da escuridão. Terás prazer em passar de uma vida luxuosa todos os dias para sofrer os extremos da miséria eterna. Terás prazer em passar da alegre e feliz companhia dos homens para a companhia dos demônios perdidos no inferno. Terás prazer em passar de todos os luxos da vida para chorar, lamentar e ranger os dentes para sempre? Terás prazer em passar de usar sedas e rendas finas para ser arrastado por lençóis de chamas infernais? Ai, que alegria podes ter com todas as vantagens que as riquezas podem te dar, quando tão cedo terás que ser despojado de todas elas e sentir um terrível revés. Muitos que são estimados religiosos e honrados entre os homens são apenas criaturas vis e desprezíveis aos olhos de Deus, e logo cairão em vergonha e desprezo eterno. Muitos corpos, adornados com quaisquer riquezas que possuam, são animados por uma alma pobre e inútil, cheia de pecado e destituída das belezas da santidade. E você pode se alegrar com ninharias como essas? Um homem com um pé gangrenoso pode muito bem se alegrar em ser coberto com uma bandagem de seda. Ou um criminoso pode muito bem se alegrar em ser levado à forca em uma bela carruagem. Além disso, lembre-se de como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Em verdade vos digo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19:23. É uma impossibilidade humana,
Mas não é impossível para a onipotência. À medida que as riquezas aumentam, as tentações aumentam. Tentações de amar mais o mundo e de pensar menos no céu. Tentações de orgulho, bajulação, diversões, companheirismo, vão, etc. E você pode se alegrar que sua salvação se torne mais difícil? E você pode se alegrar que montanhas se elevem em seu caminho? Você que é propenso a tropeçar na palha. Ai, se isso fosse considerado corretamente, os ricos e abastados seriam tão resolutos e ávidos na busca por riquezas. E se vocês tiverem bons negócios e prosperando no mundo, enquanto não estiver fazendo a obra da sua salvação, nem realizando negócios para o céu, e sua pressa nos negócios for uma grande causa dessa negligência perniciosa. E se você desfrutar da saúde do corpo, enquanto suas almas estão mortas em transgressões e pecados, e sua saúde não for segurança contra a morte ou o inferno, e se você desfrutar de amigos e parentes, enquanto o grande Deus é seu inimigo, e se você desfrutar da alegria e do prazer, quando eles terminarão em uivos eternos, e você será repreendido com eles para sempre, como diz Dives. Filho, lembre-se de que você desfrutou das coisas boas da sua vida, e se seus inimigos forem derrotados, ai, o diabo e seus pecados ainda governam sobre você. E se seu país estiver seguro, quando você permanecer nele apenas por um curto período, e não tiver lugar preparado para você no céu. E se vocês forem descendentes livres dos bretões e nunca tiverem sido escravos de homem algum, ai de vocês, vocês são escravos do pecado. E se viverem sob o domínio do melhor dos reis, enquanto são cativos do príncipe das trevas e o rei do céu é seu inimigo? E se seus corpos não estiverem expostos à espada de seus semelhantes mortais, quando estão a todo momento sujeitos à espada da justiça divina? E se estiverem seguros em seu estado exterior, quando suas almas imortais estão em perigo? De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? De que adianta desfrutar o Evangelho enquanto não recebem nenhuma vantagem dele, mas abusam dele para sua própria ruína? De que adianta a Deus ser misericordioso se vocês não têm participação em sua misericórdia e nunca terão se continuarem em sua vã alegria carnal? De que adianta Cristo morrer pelos pecadores, enquanto vocês voluntariamente se excluem dos efeitos abençoados de sua morte? Em suma, o que na terra, ou mesmo no céu, pode proporcionar-lhes algum prazer ou alegria racional, enquanto seus nomes não estiverem escritos no céu, e vocês não se esforçarem fervorosamente para serem admitidos como cidadãos lá? Ai de mim! Seu caso exige suspiros, lágrimas e tristeza, em vez de alegria. O que vocês têm a ver com política, notícias e o destino de exércitos e reinos, enquanto não sabem se algum dia sairão do inferno? E assim como a alegria dos justos, por seus nomes estarem escritos no céu, pode engolir todas as outras alegrias, assim, a sua tristeza, por seus nomes não estarem escritos lá, pode engolir todas as outras tristezas. Tristeza por isso, acima de todas as outras coisas. Vocês perderam seus amigos, seus parentes, suas posses. Isso é triste, mas, não é nada comparado com a perda de Deus, do céu e de suas almas. Tudo estará perdido em breve se continuarem em sua condição atual. Vocês são pobres neste mundo. Isso é apenas uma aflição insignificante comparada com a pobreza eterna que vocês devem sofrer em breve. Vocês são desprezados pelos homens. Ai de mim! O que é isso comparado a serem desprezados e abominados pelo Deus que os criou? Vocês são escravos dos homens? Isso seria insignificante e vocês não precisariam se preocupar com isso se não fossem escravos do pecado e de Satanás e estivessem sob a condenação da lei divina. Vocês são desordenados no corpo? Isso não é nada comparado às desordens de suas almas. Vocês têm medo da morte natural?
Ai de mim, o que é isso comparado à morte espiritual que tomou posse de suas almas e à morte eterna que os aguarda? Em suma, nada em todo o mundo deveria entristecer e entristecer vocês, tanto quanto o fato de seus nomes não estarem escritos no céu. Portanto, em vez de regozijo, júbilo e alegria vãos, devo ler para vocês a denúncia de Jesus Cristo contra vocês. Mas ai de vocês, os ricos, porque já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora estão fartos. Lucas 6, 24, 25. E clamam a vocês com o apóstolo Tiago: vinde agora, ricos, chorai e lamentai-vos por causa da vossa miséria que vos sobreveio. Tiago 5, 1. E novamente: ai, lamentai e chorai, transforme-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Tiago 4, 9. Posso assegurar-lhes honestamente que não sou inimigo dos prazeres da humanidade, mas é porque os amo que desejo que retornem deste lugar tristes e pesarosos, pois sei que estão perdidos para sempre, a menos que se voltem para o Senhor e que nunca retornarão a Ele sem rasgar os seus corações, chorando e lamentando. Joel 2:12. Se a sua alegria e júbilo fossem racionais, então eu não diria nada contra, mas não é frenesi e loucura regozijar-se nas cadeias do pecado, sob a ira de Deus e à beira da ruína eterna? Não é também desonroso para Deus? É como se você lhe dissesse pessoalmente que poderia ser alegre e feliz sem o seu favor, e que não se importava com o seu desagrado. Eu não censuraria a sua alegria se fosse inofensiva, mas ai de mim, ela o arruinará se você se entregar a ela. Pois deixe-me dizer-lhe, vocês, pecadores como vocês, não podem se converter sem medos alarmantes e profundas tristezas. Sem isso, vocês nunca serão sinceros em seus esforços religiosos. Você pode me dizer: você vê cristãos alegres e às vezes até alegres, por que você não pode ser assim? Eu respondo: há uma grande diferença entre o seu caso e o deles. Eles têm uma esperança viva de felicidade eterna, mas você não pode ter nenhuma esperança em sua condição atual. E eles não podem se alegrar enquanto você tem motivos para lamentar e chorar. O que você pensaria de um criminoso sob condenação, se ele se permitisse aquela alegria e contentamento que podem ser lícitos e apropriados em outros? Os cristãos que você agora conhece são, com razão, alegres. Mas você conheceu algum deles sob suas primeiras convicções? Estavam alegres então? Então, quando receberam a visão de seu pecado e perigo e estavam em terrível suspense, qual seria seu destino eterno? Estavam alegres e joviais enquanto estavam sem um Salvador e sob o desagrado de Deus? Não. Então tudo era tristeza, medo e pesar, e é isso que seu caso agora exige. Você pode esperar a mesma alegria em alguém sob o poder de uma doença mortal, como em alguém em recuperação? Por fim, eu não tentaria diminuir a alegria deles e transformá-la em tristeza, se durassem. Mas eles logo passarão, e nada além de choro, lamentação e ranger de dentes se seguirá. Olhe para baixo, para aquele abismo hediondo, a prisão da justiça divina, onde jazem Dives, Judas e milhares de pecadores. Você consegue ver algum olhar alegre ou ouvir algum riso entre eles? Não, não. Eles estão cheios de toda a alegria e devem passar uma eternidade miserável em tristeza e lágrimas. Estou em agonia neste fogo, Lucas 16, 24. E não preferirão lamentar o pecado agora, em vez de lamentá-lo para sempre? Escolherão receber a sua consolação agora, ou não a adiarão até que tenham motivos para se alegrar? Concluindo, deixem que um amigo para o seu melhor interesse os convença a ir para casa esta noite, tristes, pensativos e pesarosos, e a decidir que nunca se entregarão a uma hora sequer de alegria e júbilo, até que tenham algum motivo para crer que seus nomes estão escritos no céu. É isso que o seu próprio interesse exige, e se recusarem, inevitavelmente se arrependerão para sempre, quando a sua tristeza não lhes servirá de nada.
Dediquem-se ao uso sincero de todos os meios de salvação e terão motivos para esperar que Deus tenha misericórdia de vocês e os converta a Ele. Então, terão motivos para se alegrar com as suas bênçãos temporais, e especialmente porque os seus nomes estão escritos no céu. E então Deus, Cristo e os anjos se alegrarão por vocês e se juntarão à sua alegria. Amém.